Eu realmente gostei, e gostei sobretudo da fórmula utilizada, né? Num momento de crise, você não deve utilizar formas de comunicação mais relaxadas, mais informais. É hora de pronunciamentos em cadeia nacional de rádio e TV, porque isso dá mais solenidade ao que o presidente vai dizer, e é hora de ser solene mesmo, num momento de crise como este. Ele, agradavelmente para mim, surpreendeu os profetas do Apocalipse, aí, que apostam no quanto pior, melhor, né? A Jandira Fegali, por exemplo, a deputada, não sei se é do PSOL, né? Ela soltou um tweet já convocando um panelaço, porque o presidente anunciaria nesse pronunciamento o fim da quarentena. Ao contrário, o presidente louvou o esforço feito pelo seu governo, também por outros governos estaduais, nesse combate à pandemia de coronavírus. Não foi pouca coisa o que fez, é isso que a gente vem reiterando nos últimos dias. O presidente da República deveria mencionar com mais frequência o que foi feito. O Brasil reagiu rapidamente à chegada da pandemia e fez muita coisa. Hoje ele mencionou algumas, mas ele poderia se estender por essa lista aí por alguns minutos. Foi um pronunciamento, um discurso curto e claro. Poderia se estender um pouco mais, mas está de bom tamanho. Assumiu a postura de chefe de governo, chefe de Estado. É essa a postura do presidente da República, sobretudo em momentos de crise, repito. É nesses momentos que ele tem que liderar o próprio governo e liderar o esforço nacional para resistir a qualquer tipo de crise. Ele reconheceu a relevância, né, os perigos trazidos por essa pandemia, pelo coronavírus. Ele deixou claro que esse esforço nacional tem de continuar, né? Nós precisamos aí de mais sacrifícios, mas lembrou com muita pertinência que também é preciso evitar que a economia entre em decomposição. Se você eterniza a quarentena, por exemplo, você pode sair do tal isolamento horizontal com um país em ruínas, e isso não pode acontecer. É perfeitamente possível conciliar os dois combates, não há por que fazer uma opção dessas. Outros países têm mostrado que isso é possível. É preciso um esforço conjunto, fez muito bem o Bolsonaro, ao incluir um agradecimento a governadores e prefeitos. É uma luta de todos, é uma luta nacional, só vai ficar fora dela, repito, quem torce pelo quanto pior, melhor. E é o seguinte, o caminho adotado pelo Bolsonaro, como ele lembrou, a Organização Mundial de Saúde não é contra isso, não, e também acho a relevância que deve ser atribuída à OMS, a importância real que ela tem, que não é tão grande assim. Mas, como muita gente invoca pareceres, opiniões da OMS para tentar fazer com que o Brasil se submeta a determinadas regras que não foram enunciadas pela OMS, é bom que ele tenha apresentado o outro lado da coisa. Nesse caminho, que eu acho que é onde está a verdade, a história ensina que a verdade muito frequentemente está no caminho do meio. É esse que começou a ser percorrido hoje pelo presidente Bolsonaro, e tomara que ele vá por aí. Esse é o caminho seguido, por exemplo, desde o começo da epidemia pela Suécia. A Suécia adotou restrições mínimas, não entrou nessa história da quarentena para todos e conseguiu números tão bons em 60 dias de combate. Por exemplo, eles não fecharam os restaurantes, eles
determinaram que os restaurantes só atendessem a pessoas sentadas, clientes sentados. Eles não fecharam o comércio, mas suspenderam o ano letivo nas universidades. Com esta moderação, eles conseguiram resultados tão bons que a vizinha Dinamarca, que estava obtendo os mesmos índices da Suécia, com uma política muito mais dura, sim, fechou tudo. Né? Fez como fazem alguns governadores. A Dinamarca anunciou hoje que vai adotar o modelo da Suécia. Vai começar a eliminar restrições. Da mesma forma, a Eslováquia seguiu esse caminho, que é o caminho percorrido desde o começo da crise sanitária por outras nações. Então, faltava ao presidente Bolsonaro deixar muito claro, tá, na forma, o que ele defendia. Hoje ficou. Ele não vai abrir mão do combate à pandemia de jeito nenhum. Todos os cuidados que o governo vem tomando, o desempenho do ministro Mandetta é ótimo, do Paulo Guedes, hoje os ministros demitidos pela empresa estavam juntos na coletiva, para mostrar que é tudo boato, aquele tipo de reportagem que é atribuída a uma fonte que prefere não revelar seu nome. Não leiam essas reportagens, que são pura conversa fiada. Agora, é um pronunciamento que deve ser recebido com animação por todo o país, porque assim se comportam presidentes em momentos de calamidade pública, o que estamos vivendo. E nos momentos em que a economia, que vinha se recuperando lentamente, mas com consistência, está em perigo. Então eu gostei do pronunciamento. Perfeito, Augusto. Eu gostaria que você aguardasse um pouquinho na linha. Vou também passar a bola para o nosso comentarista José Maria Trindade. Hoje a bancada dos Pingos nos Is aqui reforçando a nossa programação, justamente para trazer a melhor análise para você que acompanha a Jovem Pan desse pronunciamento então do presidente Jair Bolsonaro. Vamos então a Brasília com José Maria Trindade. Zé, muito boa noite para você. Perguntar então qual a sua avaliação desse pronunciamento. Salve Marangoni, muito boa noite Augusto, boa noite a todos. Olha o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro se reposicionou. Isto não significa que ele recuou ou que vai mudar de opinião. Ele apenas tira mal entendidos que ficaram naquele primeiro pronunciamento. Esse foi cercado ali de mistérios, ele não passou como sempre com embargos à imprensa o que ele falaria, não levou para a participação ministros e assessores próximos e ali, com o grupo fechado, ele definiu esse texto. Foi um pronunciamento lido. E por que se reposicionar? É porque a versão foi muito maldosa, no sentido de que o presidente Jair Bolsonaro era um insensível e que preferia a economia a vidas humanas. E ele diz que é muito importante a vida humana, mas a economia, o trabalho, também são muito importantes. E aí ele mostra que não existe o governo do Ministério da Saúde, não existe o governo da Justiça ou o governo da Economia, são todos governos Jair Bolsonaro, ou seja, todos formam o governo Jair Bolsonaro. E aí ele mostra claramente que é o condutor do processo. Ele determinou ao ministro Henrique Mandetta, mandou o ministro da Economia liberar recursos para ampliar o SUS, para aumentar o número de respiradores, aumentar o número de UTIs. Da mesma forma, o ministro da Economia, Paulo Guedes, criou linhas especiais de crédito para financiar a folha de pagamento e agora esse salário emergencial de R$600. Portanto, é isso mesmo, Augusto, ele assume mais claramente ali a condução do processo. Em nenhum momento ele fala do fim do distanciamento social. Em nenhum momento ele fala na abertura, como pregaram aí alguns alarmistas, né, imediata do processo. Não é isso. A ideia do governo é fazer um projeto, definir passos, degraus a serem tomados, evidentemente tomando conhecimento de como está a curva, ou seja, qual é a quantidade de pessoas que estão sendo infectadas e aparecendo com sintomas. É preciso conhecer, tudo é novo demais. Repito, o presidente Jair Bolsonaro não falou nenhum momento em volta da abertura, né? E chamou
para o diálogo, para o entendimento, governadores, prefeitos, integrantes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Só um ponto que ficou perdido nesse pronunciamento, viu, Maragoni? É o seguinte: o presidente leu declarações do presidente da OMS, Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, e nesse pronunciamento ele diz que é preciso tomar cuidado com pessoas. Ele diz: sou da África, existem pessoas que trabalham no dia a dia para comer, é verdade, e o presidente usou essa fala para dizer que ele estaria pedindo a liberação dessas pessoas para trabalhar. Mais cedo, o Adhanom disse que não se referia a trabalho dessas pessoas, mas sim sobre a responsabilidade de governos para atender essas pessoas que não poderiam parar de trabalhar e estariam em casa. Esse foi o ponto descasado, porque o presidente da OMS deu as declarações porque Jair Bolsonaro mais cedo falou na porta do Palácio sobre esta declaração dele. Ele continua defendendo o isolamento social, o presidente da OMS, e diz que não falou para essas pessoas, mas sim a responsabilidade. E o governo brasileiro está tendo essa responsabilidade. A liberação de linhas de crédito, o salário emergencial. Então, foi um pronunciamento que eu destacaria, esta decisão do presidente em não defender de uma forma unilateral a abertura imediata. O governo está discutindo o projeto de abertura gradual, né? Não tocou nesse assunto e, por outro lado, chamou governadores e prefeitos para o diálogo, que será muito importante. Pois é, Zé, eu queria aproveitar também a oportunidade aqui para comentar com vocês dois, né, pedir a avaliação de vocês sobre a repercussão dessa fala do presidente Jair Bolsonaro. O presidente, quando faz esse discurso em rádio e televisão, o alcance é muito grande, né, para todos os brasileiros, mas também especialmente para os chefes dos poderes. E aí eu gostaria de entender melhor como que deve ser recebido, então, esse discurso do presidente Jair Bolsonaro dos outros poderes, no judiciário e também no legislativo. Augusto, qual é a sua avaliação? Bom, eu aguardo com expectativa as manifestações dos presidentes dos demais poderes, presidente da Câmara, presidente no caso, instituições, né? São os que comandam o Legislativo. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, e também da oposição, né? Eu acho que o Bolsonaro criou alguma dificuldade que para ser vencido exige grandeza. Espero que tenham. Não acredito que o PT e seus satélites abandonem essa escolha sempre equivocada do quanto pior, melhor. Não acredito. Mas eu quero ver o que vão dizer os candidatos derrotados da última disputa pela sucessão presidencial, que exigiram que o presidente Bolsonaro renunciasse, porque ele estava ajudando, a rigor foi isso que eles disseram, ajudando a disseminação da pandemia de coronavírus. E agora, diante disso, eles deveriam ter a grandeza de dizer: olha aqui, agora está bem, era isso que a gente queria. Se não fizerem isso, vai ficar claro que eles se valem até de um vírus chinês para tentar impedir que o Brasil escape do terceiro turno da eleição, que não há, e para impedir que o presidente Bolsonaro possa governar. Serão insensíveis ao momento difícil que o Brasil vive. Se eles não também se reposicionarem, para usar o verbo aí utilizado pelo Zé Maria, se eles não se reposicionarem, vai ficar claro que eles estão se valendo politicamente, eleitoralmente, de uma crise para tentar ganhar a próxima eleição, que é sempre a obsessão do político medíocre. Para eles só é feio perder a eleição, o resto vale tudo. Discurso no velório da mulher, vale roubar, vale tudo. Só é feio, repito, perder a eleição. Quem pensa no país vai ter que mudar de posição e vai ter de admitir que o presidente Bolsonaro, desta vez, deixou muito claro que ele pretende conciliar as duas coisas,
que ele não quer acabar ontem com essa quarentena horizontal. Ele está querendo uma retomada lenta e muito bem planejada da economia. Eu acho também, Zé Maria, que ele mencionou a parte aproveitável no que se refere ao presidente da Organização Mundial de Saúde, é que a OAB tinha dito que o Brasil tem que obedecer ao que diz a OMS. Por exemplo, a OMS diz que cada país, e isso o presidente da Organização Mundial de Saúde realmente disse, né? É que cada país tem as suas peculiaridades e deve levá-las em conta, é claro. Porque senão, se cada país tem de obedecer à OMS, como o próprio Zé Maria disse nos Pingos nos Is, o presidente da OMS é o presidente do mundo e vai proibir a Suécia de continuar fazendo, por exemplo, seu belíssimo trabalho que passou ao largo da adoção de medidas radicais. Deu tudo certo. Ali está dando. E daqui a pouco a curva começa a ser descendente da epidemia. Nós vamos viver agora, por esses dias, por todas as previsões, vai ser uma curva ascendente até atingir o pico no meio do mês, depois ela desce. A epidemia passa. Tá? Como todas as outras passaram, essa vai passar, eu acho que mais cedo do que se imagina. E acho que o presidente Bolsonaro fez muito bem em não personalizar o discurso, não atacar ninguém, não perder tempo com brigas e adversários irrelevantes. Tem de se concentrar no cerne da questão, que é o quê? Cuidar tomar todos os cuidados com os integrantes do grupo de risco, preservar também os cidadãos de todas as idades, porque é uma epidemia que não atinge exclusivamente idosos, atinge preponderantemente. Né? A imensa maioria é composta por idosos, mas os outros não estão inteiramente livres. Então todo mundo deve tomar cuidado, mas é evidente que a eternização do isolamento vertical é o caminho mais rápido para o suicídio econômico. E isso deve ser evitado. Então está tudo claro. Vamos ver se os críticos do Bolsonaro, os que pediram impeachment, os que pediram a renúncia, têm a grandeza de também mudar de posição, de se reposicionar e admitir que este é um caminho sensato. Pois é, Zé, nessa linha que o Augusto disse, então, em relação à oposição, você acredita que eles vão adotar a mesma linha, manter o mesmo discurso e falar também das primeiras repercussões aí em Brasília desse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, como que o Supremo Tribunal Federal e também o Legislativo devem receber, então, esse discurso de hoje? Olha, Maragona, havia uma cobrança ao presidente para que ele assumisse exatamente essa postura. A postura de líder, a postura de chefe, e ele assumiu, dizendo claramente que as determinações dele é que são cumpridas através do Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e o Ministério da Economia. Então, para quem cobrava essa postura, leia-se o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, está isso aí. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, diz que é preciso pensar o Brasil como um todo e pensar na saúde das pessoas. E ele está demonstrando que investiu e demonstrando, inclusive, ações do governo. E atendeu a todos e chamou governadores e prefeitos exatamente para o diálogo. O que nós temos é esta comparação do primeiro pronunciamento, que provocou um comentário geral, negativo, né? Colocando o presidente como insensível, de que coloca a economia acima da vida, e esse segundo, onde ele se explica. Ele diz que está tomando medidas na área de saúde, mas que não pode se esquecer dos empregos, da vida. A vida segue, é isso que ele quer dizer, né? E nenhuma abertura. E esse segundo pronunciamento já foi aconselhado
por pessoas ali ligadas ao presidente, que não aquele gabinete próximo do lado mais ideológico, né? Que é mais fígado do que exatamente política. Então, é um reposicionamento, mas o presidente não muda de opinião, continua defendendo, sim, cuidar das pessoas, não fala, enfim, do distanciamento social, mas, de novo, bate na tecla muito importante da continuidade da vida, ou seja, dos empregos e das empresas. Há uma decisão do governo de desdenhar dessa história de panelaços convocados aí pelos partidos de oposição e continuar fazendo pronunciamentos. Nesta semana, provavelmente amanhã, deve acontecer um novo pronunciamento, ou talvez mais na frente. Eu acho totalmente diferente, o Augusto tem razão, um pronunciamento assim, oficial, em rede nacional, do que lives ou entrevistas pelos cantos.